E aí, rapaziada, de boa. Na nossa aula aqui a gente vai estar fazendo aquela revisão que vocês já têm acesso, porque eu mandei lá no Classroom para vocês. E aí a gente vai resolver a correção, né? A gente vai fazer a correção juntos. Porém, a revisão já estava postada há um tempo, então você não precisava esperar eu fazer ela para você corrigir ou fazer algo do tipo. Aqui a gente só vai colocar as respostas corretas, né? E passar uma revisão mais teórica por cima de tudo isso daí. Só para vocês ficarem inteirados do que vai ser o assunto da prova, de como que vai cair, de o que tem que estudar, mais importante, mas a gente já está na reta final, né? Então tinha que ter feito esse processo antes. Para hoje, a gente vai estar então fazendo essa revisão aqui dos conteúdos que eu já tinha postado, com a revisão que eu já tinha postado, então a gente só vai resolver e colocar as respostas aqui, beleza? Então, aqui pra gente hoje, vamos estar resolvendo a nossa revisão, tá? E a grande maioria das questões aqui, elas vão abranger os conteúdos gerais. A nossa prova em si não vai ser só questão aberta, mas as questões abertas que estão aqui, elas já conseguem englobar aí esse processo todo das questões que vão ser objetivas também, de diferentes conteúdos, tá? Então vamos lá. Primeira que a gente aparece aí pra gente é o seguinte: construa um gráfico da curva de aquecimento de uma substância pura e de uma mistura comum. Essa questão, a gente tem que lembrar que a curva de aquecimento ela acontece de duas maneiras, tá? Para ser mais honesto, ela acontece demais, mas que a gente pode imaginar ali, existem duas maneiras. Quando você tem uma substância pura, nesse caso aqui, você vai ter que imaginar que quando tem a mudança de estado físico, essa temperatura se mantém constante. E isso é uma das características para você saber se aquilo está puro ou está numa mistura. Isso é uma das maneiras para você descobrir isso. Agora, se você tem uma mistura, quando você faz esse aquecimento, você não vai ter mais essa temperatura constante quando você tem uma mudança de estado físico. Então tá lá o sólido mudando para o líquido, você não vai ter uma temperatura constante. Ela vai ser alterada quando você estiver fazendo esse processo aí, ela não vai se manter constante, tá? Então, se a gente precisa construir um gráfico dessa curva de aquecimento aí, a gente vai ter que pegar e imaginar que um dos vetores não, um dos eixos que a gente vai ter é a temperatura e o outro vai ser o tempo. Porque à medida que o tempo passar, a gente vai percebendo o que vai acontecer com a temperatura. Como é uma curva de aquecimento, a minha temperatura tem que subir. Então, aqui, se eu colocar o meu gráfico com a temperatura no meu eixo Y e o meu tempo aqui no meu eixo X, a gente tem que imaginar que à medida que a gente vai fazendo esse gráfico, ele tem que subir, porque a minha temperatura está no meu eixo Y, tá? Como que ele vai subir? Vamos imaginar que essa primeira aqui é de uma substância pura. Então vamos lá. Então essa daqui é uma substância pura. E esse meu gráfico, ele vai apresentar uma característica que é o seguinte: quando atingir o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele tem que continuar constante. A temperatura não vai mudar. Quando a minha temperatura não muda, ali no meu gráfico isso vai refletir com uma linha. Ele não vai nem subir nem vai descer, ele vai continuar reto aqui. Então, primeiramente, a gente tem um estado sólido. Nesse estado sólido, a gente vai começar a subir essa temperatura. Beleza. Atingiu o meu ponto de fusão aqui. Agora esse meu sólido vai virar líquido. Então aqui vai continuar reto. Até quando que ele continua reto? Até todo sólido virar líquido. Depois, esse líquido começa a aquecer novamente até chegar no próximo ponto, que é o ponto de ebulição. Nesse ponto de ebulição, o que vai acontecer? Temperatura constante de novo. Até quando? Até todo o meu líquido virar gás. Depois que todo o meu líquido vira gás, esse gás continua subindo essa temperatura aqui, tá? Preciso continuar esse gráfico para cima? Não, porque aqui já está subentendido que aquela temperatura vai continuar subindo naquele sentido ali, tá?
Então você não precisa colocar nenhuma dessas curvas maiores ou algo assim, tá? Aqui é só você representar desse jeito aqui. Show? Isso para uma substância pura. Qual que vai ser a grande diferença quando você tem uma mistura? Quando você tiver uma mistura, você não vai ter essa constância igual a gente comentou. Então aqui, se a gente faz novamente o mesmo gráfico, só que agora pensando num gráfico, numa curva de aquecimento de mistura, a gente vai ter algo diferente, que é você apresentar tanto um ponto de fusão que ele não vai ser constante, ou um ponto de ebulição que ele também não vai ser constante, tá? Aqui a gente está desenhando para uma mistura comum. Para uma mistura comum, a gente vai ter que o ponto de fusão e o ponto de ebulição eles vão ser alterados. Como que eles vão ser alterados? Eles não vão se manter constantes. Então aqui a gente começa subindo aqui essa minha temperatura. Até quando que ela vai subir? Ela vai subir até até esse meu ponto ali de fusão atingir. Quando eu atingir esse meu ponto de fusão, o que vai acontecer? Ele não vai se manter constante, ele vai se manter em um intervalo. Então aqui não é mais aquela linha reta. A gente vai ter uma leve inclinação aqui, ó, demonstrando que não adianta você atingir esse ponto de fusão, porque ali você tem uma mistura. E cada componente da sua mistura tem um ponto de fusão ali. Não é os dois que têm o mesmo ponto de fusão. Eles têm pontos de fusão diferentes. Então, quando um atinge o seu ponto de fusão, o outro ainda não atingiu, e aí vai ficar essa curvatura, ele não vai ficar constante igual antes. Quando a gente passa para o sólido para o líquido, a gente continua aqui subindo normalmente até atingir o quê? O próximo ponto de ebulição. Mas como é uma mistura, você tem pontos de ebulição diferentes aqui. Logo, não vai ser uma constante também. Vai ficar levemente inclinado. E tem que lembrar desse detalhe aqui de estar levemente inclinado, senão vai ficar, né, algo que vai parecer a mesma coisa, tá? Porque aqui o detalhe está nessa curva, tá? Justamente em um ser reto e o outro não. Então você tem que ter esse cuidado na hora da prova, porque você desenhar essa reta um pouquinho torta ali, um pouquinho diferente, você já vai estar desenhando uma e não a outra. Então lembra que uma vai ter que ser reta e essa outra vai ser um pouquinho inclinada. Depois que virou gasoso, a gente continua subindo aqui, ó. A nossa curva de aquecimento, ela tem algumas partes, tá? Como vocês puderam observar ao longo da resolução dessa questão. Primeiro, você sempre vai começar aqui com o sólido. Depois, quando você atinge o ponto de fusão, esse sólido, ele vira líquido. E essa é a segunda parte. Depois que tudo virou líquido, essa próxima parte é o líquido que começa a ser aquecido. Quando atinge aqui o ponto de ebulição, esse líquido começa a virar gás. E depois que tudo vira gás, ele continua aqui em cima. Então tem partes, você tem que lembrar que não é uma reta aleatória que eu estou desenhando aqui. É uma reta que faz sentido porque é uma curva de aquecimento mudando o estado físico de cada uma delas, tá? Então essa daqui seria para a nossa mistura comum. A grande diferença delas é o quê? É justamente essa inclinação ali quando você atinge o ponto de fusão ou o ponto de ebulição aqui. Beleza? Vamos para a próxima aqui então. Construa o gráfico de uma substância que tem ponto de fusão igual a 74 graus Celsius e ponto de ebulição 120 graus Celsius. Nessa daqui, você tem que levar em conta que esse tipo de questão, quando você precisa construir a curva de aquecimento, você tem que se atentar a alguns detalhes. Primeiro, ele falou quantas substâncias aí? Ele falou somente uma. Então, o meu gráfico, no mínimo, ele tem que se parecer com isso daqui. Com aquela primeira que a gente fez ali. Agora que ele deu para você o ponto de fusão e o ponto de ebulição, você sabe exatamente aonde que vai acontecer aqui, ó, essas curvaturas. Então, se a gente pegar esse mesmo gráfico, onde eu coloquei aqui, olha, quando atingir o ponto de fusão, quando atingir um ponto de ebulição, e substituir por esses valores que estão aqui, você vai conseguir fazer esse gráfico. É a mesma coisa da 1,
só que agora você vai falar as temperaturas onde acontece cada mudança de estado. Então, se a gente refaz o gráfico ali, vou até só recopiar ele, porque é basicamente a mesma coisa. Se a gente jogar ele aqui para baixo, quais são os pontos de fusão e os pontos de ebulição que aparecem aqui? Ah, é justamente esses dois pontos. Qual que é o ponto de fusão dessa minha substância ali? Ah, o meu ponto de fusão é 74 graus Celsius. E qual que é o ponto de ebulição dele? 120 graus Celsius. Então, quando atinge 74 graus Celsius aqui, o meu sólido começa a passar para o líquido. Depois o meu líquido continua subindo a temperatura dele até atingir o ponto de ebulição dele. Quando atinge o ponto de ebulição, vai acontecer o quê? O meu líquido vai virar gás. E depois esse meu gás vai continuar aquecendo. Mas a gente tem aqui pontos onde cada coisa vai acontecer. Não é como se você ficasse aí aquecendo eternamente essa substância e nada fosse rolar. O que está acontecendo aqui é que você está tendo essa mudança de estado, e quando você tem essa mudança de estado, a temperatura se mantém constante para uma substância pura. Tá? Então, primeiras duas questões aqui feitas, vamos para a próxima. Na 3, a gente já tem questões que vão falar um pouco mais sobre a questão de átomos, moléculas e tal, beleza? Nesse sentido aqui dessas moléculas e essa parte de átomos toda aqui, é importante a gente saber como que se escreve uma substância, o que é uma substância e como que a gente faz para diferenciar esses tipos que a gente tem. Então ali na 3 vai ser o seguinte: qual a fórmula molecular de uma substância que apresenta 2 carbonos e 4 hidrogênios? Ela é uma substância simples ou composta? Essa fórmula molecular aqui, ela é uma fórmula que a gente adota, tá? Que vocês já sabem como é que é, mas que a gente adota para você falar aquela substância de uma outra maneira. Como assim? Quando eu falo H2O, todo mundo entende água. E quando eu falo água, todo mundo entende H2O. São coisas ali que são sinônimos, né? Porque uma coisa significa a outra. Mas eu posso falar H2O e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou falando da água. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Essa minha substância aqui, por exemplo, se eu quero dar um nome para ela, e vai ser o eteno, se eu quero dar um outro tipo de nome para ela, igual eu faço com a água, eu posso simplesmente falar a fórmula molecular dela, que é quantos carbonos ela tem e quantos hidrogênios ela tem. Aqui nesse caso, ele fala que ela tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Então ficaria como essa fórmula molecular? Eu sei que ela tem carbono e hidrogênio. Então, isso eu sei que tem que ter na minha resposta. Então vai ficar carbono e hidrogênio. Mas quantos carbonos a gente tem? Eu tenho 2. Aí vamos lá. Onde que eu coloco esse 2? Eu coloco esse 2 aqui? Não. Eu coloco esse 2 aqui? Não. Eu coloco esse 2 aqui? Não. O lugar correto de você fazer isso é colocar ele pequeno, bem aqui embaixo. Porque dessa maneira eu estou indicando que essa quantidade que está ali, que é o 2, me fala a quantidade daquilo que está atrás dele, que é o carbono. Então, se o 2 tem que vir ali, onde é que tem que vir esse 4 hidrogênios aí? Aqui na frente. Agora, se eu colocar um 2 grande aqui na frente, eu posso? Posso. Só que eu estou falando outra coisa agora. Eu estou falando que eu tenho 2 vezes tudo isso aqui. Eu tenho 2 moléculas de C2H4. Se eu coloco esse 2 aqui, eu estou falando que eu tenho 2 carbonos. Se eu coloco 4 aqui, significa que eu tenho 4 hidrogênios. Se eu coloco 2 aqui, significa que eu tenho 2 moléculas de tudo isso. E se eu tenho 2 moléculas disso tudo, eu tenho 2 vezes tudo que está lá dentro. Eu tenho 2 vezes 2 carbonos, eu tenho 2 vezes 4 hidrogênios e por aí vai. Isso aqui vem lá da parte de balanceamento que vocês já sabem, tá? Então, cada posição desse número aí te indica uma coisa. A fórmula molecular que a gente desenhou, que ele pediu na questão, é só essa parte aqui, ó.
Só C2H4. E aí depois ele pergunta se é uma substância simples ou composta. Para ser uma substância simples, você tem que imaginar o seguinte. Aqui só entra substância que tem mesmo elemento. Então você vai olhar a sua substância e vai contar quantas letras maiúsculas tem. Isso não é nem o macete mais honesto de passar para vocês, porque realmente é um macete que burla aí toda a parte da química, mas um elemento ele é representado pela letra maiúscula. Então, para você identificar se tem elementos diferentes, é só você olhar se tem mais de uma letra maiúscula. Então, aqui eu desenhei um carbono com letra maiúscula e um hidrogênio com letra maiúscula. A gente tem dois elementos diferentes. O próprio enunciado já fala que tem dois elementos, carbono e hidrogênio. Agora, se eu escrevo só isso daqui, O2, eu coloquei só uma letra maiúscula que é o O, que é de oxigênio. Então eu só tenho um tipo de elemento ali e dois átomos desse mesmo elemento. Substância simples. Se eu coloco o F2, eu só tenho uma letra maiúscula, F. Então eu tenho um elemento, que é o flúor, e dois átomos dele. Se eu coloco agora Cl2, eu coloquei duas letras. O meu C é maiúsculo e o meu L é minúsculo. Vou até colocar menor aqui para não confundir. Aí. Aquele meu L ali, ele é menor. Se ele é menor, significa que ele não é um elemento. Ele faz parte do nome desse meu elemento aqui, que é o cloro. Então é o meu carbono acompanhado do L, que é o elemento cloro. Por que a gente tem que colocar esse L minúsculo ali depois? Porque a gente tem outros elementos que tem C no nome. A gente tem o próprio carbono, a gente tem o cobalto, tá? Então, para você diferenciar um do outro, porque eles têm iniciais parecidas, né, o mesmo C ali, você coloca a letra minúscula para você especificar. Olha, eu não estou falando do carbono e nem do cobalto, eu estou falando do cloro. Por isso que eu vou colocar esse L aqui na frente. Então, a letra minúscula não conta como um elemento. Ela é um complemento do seu símbolo para você deixar óbvio que aquele cara ali não é um elemento novo. Então, vai ficar Cl2. Agora, quando você vai para substâncias compostas, você tem outra, outra percepção dessa questão dos elementos aqui. Por quê? Se você enxergar dois elementos, você sabe que ela é composta. A partir de dois já conta? Sim. Simples vai ser somente quando você tiver um. Composta é quando você tiver mais de um. Então, se você tiver dois, três, quatro, cinco, seis, o tanto que tiver aí, ela vai ser composta. Tá? Por exemplo, C2H4, H2O. Esses dois aqui eu escrevi duas letras maiúsculas, dois elementos diferentes. Por isso que é uma substância composta aqui, tá? 4 agora. Diferencie substância pura de mistura, cite exemplos de cada uma e explique como poderia identificar se o material é uma substância pura ou uma mistura. Então vamos lá. O que é uma substância pura? É aquela substância que você não misturou com nada. Vamos pegar um exemplo aí. Água pura. Só que a água que você toma na sua casa não é água pura. É água mineral. E olhe lá, né? Então é água, que é H2O, mais minerais. A água que a gente toma, ela é realmente uma substância pura? Ela é uma mistura? Porque eu estou pegando uma substância e misturando com outras. Nesse caso aqui é água e vários outros tipos de minerais. Agora, se eu tenho apenas água, fui lá no laboratório, isolei essa água, fiz uma água que a gente chama de água deionizada, que é água pura. Essa água, ela é uma substância pura? Sim, porque ela só tem H2O. Naquele recipiente que você está guardando ela, a única coisa que tem lá dentro é moléculas de água. Então, isso daqui é uma substância pura. E a água, mais esses minerais, que é o que a gente utiliza aí para fazer a água mineral que a gente toma, enfim,
que para fazer não, né? Que a gente utiliza para tomar água, ela é uma mistura. Então, para você diferenciar uma da outra, basta o quê? Você observar aí a composição daquilo ali que está no seu recipiente ou armazenado em alguma coisa. Se o meu enunciado ou se algo me diz que a substância ali é apenas aquela, só tem aquilo ali dentro, você sabe que é uma substância pura. Agora, se você observa que você pegou uma coisa e juntou com outra, uma coisa e misturou com a outra, aí você já tem uma outra percepção, não é mais aquilo sozinho, e aí você tem uma mistura. Na parte final aqui da questão, tem algo que é muito importante vocês saberem, que é o seguinte. Cite exemplos de cada um, a gente já fez isso, e explique como você poderia identificar se um material é substância pura ou uma mistura. Vamos lá? A gente viu na questão anterior que quando você faz uma curva de aquecimento, a temperatura, se for uma substância pura, ela se mantém constante. E se ela for uma mistura, ela não se mantém constante. Que maneira você pode saber se o material é uma substância pura ou uma mistura? Basta você fazer esse aquecimento e observar, tá? Se você teve algum tipo de variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Porque durante esse ponto, a temperatura, se for uma substância pura, deveria se manter constante. Se ela não se mantiver constante, você vai ter uma mistura. Agora, se você aqueceu ali e ela se manteve constante, aí você sabe que ela é uma substância pura. Geralmente a gente faz isso não com esse intuito somente, mas em laboratórios a gente utiliza isso para saber se você realmente produziu aquela substância que você acha que produziu. Porque cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição específico. Então, se você produziu uma substância que você acha que produziu, e você vai lá e observa, né, tabelado, que ela tem 120 de ponto de fusão, você vai lá no seu laboratório, aquece até 120 graus Celsius, e se ela derreter nessa temperatura, você sabe que aquilo realmente é a substância que você queria, que você estava querendo fazer. Se a temperatura se manteve constante durante esse processo, você também vai ter certeza que ela está pura. Agora, se você faz esse mesmo processo e você aquece a 120, 130, 140 e ela não está mudando, você pode dizer que ou aquilo dali é uma mistura ou você chegou em uma conclusão errada. Você tem duas possibilidades aí, mas uma é você confia que aquilo está puro, e aí se você tem certeza que ela está pura, aí você sabe que você produziu uma coisa diferente. Agora, se você desconfia que aquilo tem impurezas, está misturado com outras coisas, aí você vai dizer, né, que aquilo se trata de uma mistura. Por isso que o ponto de fusão variou tanto. Então, isso é uma das maneiras, digamos que assim, práticas da coisa, né? Para você saber, digamos, teoricamente, questão e tal, para você saber se ela é uma substância pura ou mistura, basta você observar se ela está ali sendo colocada no mesmo recipiente, se você juntou as duas e por aí vai. E aí entra nesse quesito aqui também, para você conseguir diferenciar. 5. Desenhe o que seria a mistura de areia, óleo e água em um copo. Classifique a mistura e escreva quantos componentes e quantas fases ela apresenta. Então vamos lá. A gente já fez esse experimento, não com a areia, mas a gente fez da água e óleo. Se a gente pegar aqui um copo, um becker, que seja, e você misturar essas três coisas, você vai observar o seguinte: a areia não vai misturar muito bem, água e óleo já não mistura. Se você misturar areia com água, aquela areia vai para o fundo. Se você mistura água e óleo, o óleo vai para cima e a água fica embaixo. A gente sabe o motivo disso, né? Que é por conta da densidade. A areia, então, fica aqui no fundo porque ela é muito densa. Então, ela vai ficar aqui. E aí, a gente tem a nossa próxima camada. Se a gente sabe que a água ela fica embaixo do óleo, então a água tem que ser a minha próxima camada aqui também. Então vai ficar a minha próxima camada de água. E o meu óleo, que vai ser verde, ele vai ficar aqui em cima, porque ele é o menos denso de todos eles. Beleza? Isso é o meu desenho que a minha questão está pedindo ali por enquanto. Mas o que acontece?
Ali, ele perguntou pra gente o tipo de mistura que vai representar. Vamos lá. Classifique a mistura, né? Quantas coisas vocês conseguem observar? Por mais que isso aqui seja uma situação hipotética, imagino eu que todo mundo imaginaria que misturar água, terra e óleo, você não ia misturar nenhum dos três. Então você ia ver pelo menos água e areia separados, ou água e óleo. Se você consegue ver mais de uma coisa, você está vendo mais de uma fase. Se você tem mais de uma fase, você vai ter uma mistura que ela é classificada como heterogênea. Sendo heterogêneo, o que você pode concluir? Que aquela sua mistura apresenta mais de uma fase visível. Então você consegue ver os componentes da sua mistura separados, tá? Pelo menos dois você consegue observar. Água mineral, por exemplo, é uma mistura homogênea. Você não consegue ver os minerais, mas eles estão lá. Você não consegue separar a água do mineral porque você está enxergando tudo como uma coisa só. Agora, depois ele pergunta quantos componentes e quantas fases ele apresenta. Quantos componentes? O que é componente? É aquilo que você misturou. Então, se você pegar aqui, por exemplo, você vai ter óleo, você vai ter água e areia. Quantos componentes você tem? Três. Então, você tem três componentes. E quantas fases, quantas coisas você consegue enxergar aqui? Três também. Então você tem três componentes e três fases. Pega essa aqui, ó. Quando eu misturo água e gelo, quantos componentes a gente tem? A gente tem um. Por quê? Porque isso aqui é água e o gelo é o quê? Água. Quantas substâncias você tem aqui? Uma. A diferença é que uma está líquida e a outra está sólida. Então aqui você tem um componente. Quantas fases você tem? Você tem duas. Porque você vê a água e vê o gelo. Então fase é aquilo que você observa. Componente é a substância que você está misturando. Então no caso aqui você tem óleo, água e areia. Né? A areia em si não é uma substância e muito menos o óleo. Mas você está misturando três coisas, três componentes. Aqui você está misturando duas coisas, né? Água e água, ou seja, é a mesma coisa, logo é apenas um componente aí, que é o H2O, que um está líquido e o outro vai estar sólido. Então, 5 de boa. Próxima. O que caracteriza uma transformação química? Dê exemplos de evidências que indicam a ocorrência de uma reação química. Então vamos lá. Para você caracterizar uma transformação química, você precisa ter um rearranjo dos seus átomos. Vamos pegar, por exemplo, o cara ali de cima que era a água líquida e a água no seu estado sólido. Quando você passa água líquida para o estado sólido, ou vice-versa, o que você está fazendo com as moléculas de água? Nada. O que você está fazendo? Nada não, pera lá. O que você está fazendo com os átomos de hidrogênio e oxigênio dessa molécula de água? Nada. Eles continuam H2O. Eles continuam um oxigênio ligado a dois hidrogênios. O que você está fazendo aqui entre um e outro é o seguinte: aqui as suas moléculas estão mais desorganizadas e ali do outro lado as suas moléculas estão um pouco mais organizadas, né? Que a água se organiza em hexágonos aqui. Então ali ela está bem organizada. Quando você muda o estado físico, o átomo ele continua ali. A diferença é que você está mudando a configuração espacial dele. Você está mudando ali a maneira que ele quer se ligar com outros elementos não, moléculas de água. Então, para esse caso aqui, a nossa água não está passando por uma transformação química, porque o que você tem antes é o mesmo arranjo atômico que você tem depois. Agora,
Se você pega a formação da água ou a decomposição da água também, vamos pegar a decomposição da água. A decomposição da água, ela acontece assim, ó. Água se decompondo em gás hidrogênio mais gás oxigênio. Mudei a configuração atômica? Mudei? Antes, o que estava acontecendo aqui? Vou até balancear isso daqui para ficar mais na cara. Vamos desenhar agora essas moléculas. O que significa esse 2? Que eu tenho duas moléculas de água. Então aqui eu vou desenhar duas moléculas de água. O verde ali é o nosso oxigênio, o azul é o nosso hidrogênio. E aí eu tenho duas vezes isso daqui, porque eu tenho duas moléculas segundo o meu balanceamento. O que a gente tem depois? Eu tenho duas moléculas de H2 e uma molécula de O2. Então aqui aqueles meus dois hidrogênios que estavam ligados ao oxigênio não estão mais ali. Eles estão ligados entre si agora. E eu tenho duas moléculas de cada. Então eles estão aqui. Mas agora a gente tem também a questão do oxigênio. O que aconteceu com o oxigênio? Eles se ligaram também. Então agora eles estão ligados aqui. Beleza, mudei a configuração atômica desses caras aqui? Mudei. Antes, o meu oxigênio estava ligado a dois hidrogênios. O que aconteceu ali? Eles deixaram de se ligar e agora você mudou completamente a configuração atômica deles. Você mudou a maneira que eles se ligam. Então agora aqueles dois hidrogênios ali que não se ligam mais com o oxigênio, se ligaram nas duas moléculas que a gente tinha, e aqueles oxigênios que ficaram ali sobrando se juntaram para formar uma ligação que é o O2. Então, o que você tinha antes não é mais a mesma coisa que você tem depois. Nesse caso, você teve uma transformação química, que é quando você tem essa mudança no rearranjo dos seus átomos. Química é isso. Então, aquela frase lá que quase todo mundo sabe: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é química. Por quê? Nessa frase está te dizendo exatamente isso daqui. Os átomos, para você ter uma transformação química, eles precisam se rearranjar de maneiras diferentes. Se o que você tem antes, você tem depois ali, e é isso, você não teve uma transformação química, tá? Então, depois ele pede para a gente dar exemplos de evidências que indicam a ocorrência de uma reação química. E aí aqui a gente pode citar vários, que a gente já citou. A gente pode ter liberação de energia. E aí nessa liberação de energia você pode colocar aí calor, luz, tudo quanto é tipo de energia aí. Você pode ter também liberação de chama, explosão, enfim, vários tipos de liberação de energia que você pode colocar aqui. Você também pode ter desprendimento de gás. Quando você coloca aí vitamina C na água, né? Aquelas vitaminas C efervescentes, começa a sair gás. O quê? Aquilo é um indício que está acontecendo uma reação química. Além disso, você também tem coloração que pode ser alterada. Então você tinha lá o seguinte: duas substâncias transparentes, você misturou, elas ficaram de outra cor, você teve uma reação química. Agora, você aí foi fazer Nescau, e aí você colocou leite e o Nescau em si lá para misturar e mudou a cor, aquilo em si não vai ser uma transformação química, porque o seu soluto, que é o seu Nescau, ele já tem aquela coloração. Então, quando você misturar, vai ter, obviamente, uma mistura de cores ali. A própria vitamina C ali, quando ele muda de coloração, não é um indício que está acontecendo naquela reação química. É porque aquela vitamina C que a gente compra, ela é artificialmente colorida de laranja para parecer que você está tomando uma coisa natural, mas aquilo não é natural não. Então eles vão colorir
artificialmente de laranja para você tomar e parecer que você está, né, ingerindo uma coisa mais natural e tal. Ah, isso aqui realmente foi tirado da laranja. Olha só, a pastilha é até laranja, mas não é. E aquela mudança de coloração não está te indicando uma reação química porque a própria pastilha é laranja. Então, quando você misturar, obviamente ela vai assumir aquela coloração também. Então, essa coloração aqui a gente tem que levar em conta que é duas coisas que não tinha uma coloração ali, né? Duas coisas transparentes, ou duas coisas que tinham até coloração, mas viraram uma coisa que não faz sentido a mistura de cores. E aí sim você vai caracterizar como um indício de você ter uma reação química. E para a gente finalizar, a gente também tem formação de precipitado, tá? Tem outros? Tem. A gente também tem mudança de textura e por aí vai, mas os mais notáveis, digamos assim, que você consegue perceber de imediato, são esses daqui. Que a mudança de textura você teria que ter uma observação mais minuciosa e tal. E esse precipitado a gente já falou sobre o que é, né? Que é quando você tem a formação daquela crosta no fundo do seu recipiente. Então antes, misturou ali, não tinha nada. E depois que você misturou outra coisa, começou a formar um sólido no fundo, você formou um precipitado. Isso é um indício de reação química, tá? E aí, questão 6, feita aí. Vamos agora para 7. Balanceie a seguinte equação química utilizando o método das tentativas. Explique cada passo do balanceamento. Isso aqui de explicar o passo a passo é você fazer sem pesquisar a resposta, basicamente. Porque você pode simplesmente jogar aí no Google essa reação química e você vai ter a resposta, mas você não vai entender o motivo dela. Então é bom você entender como se faz o passo a passo. Existem várias maneiras, tem gente que faz de cabeça, tem gente que faz de tudo quanto é jeito, mas eu prefiro colocar aqui a minha reação de novo. E aí agora eu faço uma linha separando as setas, né? E a parte que está antes e depois dela também. Então aqui eu separo os dois. E agora eu começo a contagem. Caraca, essa linha tá torta aqui, pra mim tá retinha. Ah, agora foi. Então agora eu começo a minha contagem. O ferro, eu tenho 1. Por que eu tenho 1? Quando eu não tenho nada, eu tenho 1. Oxigênio aqui desse lado, eu tenho 2. Do outro lado ali, eu tenho 2 ferros e eu tenho 3 oxigênios. O que a gente tem que fazer aqui agora? Qual é a quantidade de oxigênio que a gente tem daquele lado lá? É um número par. E desse lado é um número ímpar. Se de um lado é par e do outro é ímpar, quando você for tentar fazer o balanceamento, ele vai ficar meio estranho. E aí, né, você poderia até fazer o balanceamento aqui com números de fração. Que número multiplicado por 2 dá 3? Existe? Existe, só que ele está em fração. Para a gente não precisar recorrer a esta fração, faz esse macete aqui, tá? Que você vai conseguir chegar nessa resposta também. E pensando também em vestibular, muito vestibular utiliza números inteiros. Então, utilizar fração é algo que ajuda, né? Dependendo ali. Mas eu acho que acredito eu que é mais tranquilo a gente ir por aqui. Porque a maioria desses balanceamentos que precisam colocar fração, eles têm oxigênio na reação e geralmente é esse CO2. Então, lembrar desse macete aqui te ajuda um pouquinho mais. De um lado você tem ímpar, do outro lado você tem par. O que você tem que fazer agora? Tornar este número ímpar um número par. Como? Multiplicando pelo menor número par que tem. 2. Ah, professor, eu fiz com 2. Coloquei aqui, mas eu não terminei o balanceamento. Eu fiz as contas, tudo certo, né? Não me confundi. E não cheguei na resposta. O que deu errado aí no meio desse caminho? Você provavelmente precisa multiplicar pelo próximo menor número par, que é o 4. E depois o 6, depois 8, 10, até sair a resposta aí. Mas geralmente com o 2 já vai. Agora que você colocou esse 2, você tornou este número aqui um número par. Quanto? Você tornou ele um 6. Mas você também mexeu no ferro aqui, ó. Agora você tem 4. Quantos ferros você tem do outro lado ali? 1. Então coloco um 4 aqui para balancear. Então vai ficar 4 ferros. E agora eu só tenho 2 oxigênios ali. Eu quero deixar igual, que é o par, que é o 6. Então aqui eu tenho 2. Que número multiplicado por 2 dá 6?
3. E agora está balanceado. 4 mols de ferro vão reagir com 3 mols de O2 para formar 2 mols de trióxido de ferro. E é isso, o balanceamento. Beleza? Coloquei um balanceamento mais chato de fazer, mas todos os outros é bem mais tranquilo do que você fazer essa coisa do par, ímpar e tudo mais. Só você ir acertando dos dois lados que vai, tá? E tá, repetir aqui. 8. Diferencie fenômenos físicos e químicos. Dê exemplos de cada um e explique por que o derretimento do gelo é considerado um fenômeno físico enquanto a queima de folha de papel é um fenômeno químico. Vamos lá! Um fenômeno físico, você não tem uma alteração no rearranjo dos seus átomos, tá? Você vai continuar ali com a mesma coisa, a mesma composição, e é isso. Por exemplo, a gente falou algumas coisas lá durante a aula, mas vamos pensar aí quando você mistura, sei lá, quando você mistura água e sal. Você está mudando a composição da água? Você está mudando a composição do sal? Não, eles só estão misturados. Então não mudou muita coisa ali. Sei lá, você amassar o carro, a lataria do carro, você está fazendo uma mudança química? Não, você está fazendo uma mudança física, porque o carro, a lataria, continua sendo a mesma composição química. A diferença é que você amassou, você ali trocou a maneira que ele está organizado na composição ali da lataria, né? O formato que ela estava antigamente. Na química, você troca tudo. Então, o que você tinha antes era água, né? Agora você não tem mais água, agora você tem H2 e O2. É a mesma coisa? Não. Então você está mudando a composição, você está mudando esses átomos de lugar, você está rearranjando eles. Aí você tem um fenômeno físico e químico para você diferenciar de acordo com esse rearranjo aí. No exemplo que ele deu, ele fala do derretimento do gelo. A gente já falou sobre isso. Por que, que o gelo, o derretimento dele, é em si um fenômeno físico? Porque antes você tem água e depois você tem água. Qual que é a grande diferença de um para o outro? É a mesma composição. Os meus dois hidrogênios continuam ligados ao meu oxigênio. O que vai mudar é a maneira que eles estão organizados. Mas é a mesma molécula? É. Então não teve um rearranjo atômico nesse caso. No caso da folha de papel, se a gente pensar aí que você tacou fogo em uma folha de papel, esse fogo em si, vamos fingir que aquilo ali é um fogo, hein? Esse fogo, ele vai entrar em contato com o seu papel e vai acontecer nada? O seu papel vai continuar sendo papel depois que queimar? Não, ele vai virar uma outra coisa, ele vai mudar a sua composição química. A celulose desse papel aí, ela vai se tornar uma coisa completamente diferente do que ela era antes. Se você queima, você vai liberar esse CO2 e H2O. Então toda aquela sua celulose que tinha carbono, hidrogênio, oxigênio, todos ligados ali num arranjo bonitinho da molécula, você acabou com esse rearranjo colocando fogo e agora você vai estar soltando aí na atmosfera CO2 e água. É a mesma coisa da celulose? Não. O rearranjo atômico foi mudado. Se você mudou, você teve uma transformação química. O exemplo que a gente falou em sala também, que é a mesma coisa desse aí, né? De você rasgar o papel no meio. Se você rasga o papel no meio, continua sendo um papel e o outro papel que você separou no meio. Se você rasgar de novo, continua sendo papel. Rasgou de novo, papel, papel. Agora, se você queimar esses pedacinhos, vai virar outra coisa. Aí sim você fez uma transformação química. Cite e explique 3 evidências que indicam a ocorrência de uma transformação química. Descreva um experimento simples que poderia ser realizado para observar essas evidências. Então vamos lá. Aqui eu não vou descrever um experimento para cada uma delas, tá? Mas dá para a gente citar e explicar 3 evidências. Quando a gente pega, por exemplo, a queima, lá quando você vai cozinhar alguma coisa e você liga a chama do fogão, o que está acontecendo ali? Ali você tem gases, principalmente gás metano, que está lá no botijão de gás, reagindo com gás oxigênio, e por isso que está tendo uma combustão.
Quando esses dois entrarem em contato ali, e com a fagulha que você colocou, né? Quando é elétrico, você vai lá e faz uma fagulha, né? Você faz uma fagulha elétrica ali para começar essa reação, e aí ela continua queimando. E por que ela continua queimando? Porque essa sua reação aqui, ó, ela tá fazendo o quê? Ela tá pegando a sua reação aqui e você está com ela liberando energia. Existem reações na química que elas ou vão liberar energia ou elas vão absorver energia. Quando elas liberam energia, nós, seres humanos, percebemos isso como calor. A gente vê que fica mais quente. Então essa nossa reação aqui, ela é exotérmica. E essa reação exotérmica aí, ela libera calor. E aí a gente consegue observar que fica mais quente. Essa reação é o que está aquecendo a sua panela, que está aquecendo aquilo que está dentro da panela. Então é todo um processo químico para isso acontecer. Isso é um exemplo. Que evidência você teve aqui de reação química? Aqui eu já deixei óbvio que era uma reação química, mas que evidência você teve? O calor. Outra coisa também, chama. Então você está observando ali que está aparecendo chama, então você sabe que está acontecendo também esse processo ali de você ter essa liberação. Outra coisa, que eu não sei se vocês já chegaram a fazer, mas quando você queima a palha de aço, quando você coloca um isqueiro ali e começa a queimar a palha de aço, você consegue observar que começa a aparecer luz? Sim, e fica mais quente, obviamente, porque você está colocando fogo lá, mas em si aqui, quando você aquece essa palha de aço, ela começa a liberar luz ali durante aquele processo por conta da reação ser bem exotérmica. E aí você tem alguns outros exemplos, né? Talvez essa da palha de aço é a mais simples de vocês terem no dia a dia, mas a gente também tem outras reações químicas aí, transformações químicas que também liberam luz. Então aqui, um caso bem famoso, tirando essa da palha de aço, é quando você mistura magnésio não, alumínio puro e também faz uma combustão nele. E aí você forma este cara aqui, ó. Eu posso estar confundindo o alumínio com o magnésio, mas eu tenho quase certeza que é o alumínio. Al2O3. E aí essa reação libera luz. E para você ter aqui essa formação de precipitado, aí já é um exemplo que vai mais além do que a gente está vendo agora, mas vocês vão aprender lá no final do ano, que é a reação de dupla troca de sais. Essa dupla troca de sais aqui, ela precisa formar um precipitado. Então você vai misturar dois sais, colocou eles ali juntos, e os dois, quando você mistura ele na água, eles estão de boa. Não tem nada no fundo, tá tudo ali transparente, né? E aí na hora que você mistura, muda de cor, forma esse sólido no fundo, aí você teve indicação que teve reação química, tá? Tem, acho que é o iodeto de potássio, quando você mistura ele com, esqueci, mas tem misturas que isso acontecem de verdade. Os dois são líquidos, né? Os dois ali, líquidos não, os dois estão misturados em líquidos, e aí na hora que você mistura os dois, muda de cor, fica no fundo uma crosta sólida que antes não estava lá. Então esses são 3 exemplos aí para vocês, tá? E um experimento simples, a gente pode pegar o próprio fogão ali. Quando você começa a aquecer, você consegue observar a chama, você consegue observar que muda, né, a temperatura ali, você consegue perceber que teve liberação de calor. A própria chama é uma luz, né, se a gente poderia indicar ela dessa maneira. Então tem várias coisas que a gente poderia colocar aqui. Passei até para o da próxima. Então, para a gente aqui fazer a nossa prova, esse conteúdo aqui já basta. E acredito eu que com ele você consegue, né, estudar de boa aí. Os conteúdos em si que a gente vai ter para a prova não estão complicados. Uma coisa leva a outra, tá? O balanceamento te leva a entender a questão da quantidade de moléculas, de átomos. A quantidade de moléculas te leva a entender se é substância ou se é uma mistura. Então é uma coisa entrelaçada aqui. Um raciocínio leva o outro. Então, ficamos por aqui, tá? E aí, a gente se vê na nossa próxima aula, que é amanhã. Falou!